Olá, muito boa noite para você. 30 projetos industriais aprovados e uma previsão de mais de R$1 bilhão em investimentos. Esse foi o saldo da reunião do CODAN realizada hoje. Durante o encontro, o governador interino, Davi Almeida, comentou sobre uma possível transição antecipada para o governador eleito no próximo domingo. Entre os destaques da quarta reunião em 2017 do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, CODAN, está um projeto para a produção industrial de plataforma para fazer qualquer tipo de bebida não alcoólica, quente ou fria. O projeto é um projeto importante para a Whirlpool, acho que para Manaus, para o Amazonas e para o Brasil. É a primeira máquina de bebida no mundo que produz qualquer tipo de bebida quente ou fria com gás ou sem, através de cápsulas. Então, chamamos de plataforma all-in, o que facilita muito a vida do consumidor. Não existe outra igual no mundo. Foram aprovados 30 projetos industriais diversificados. Dessa pauta, o total de investimentos previstos é de mais de R$1 bilhão. Isso daí no acumulado a gente já consegue, no primeiro semestre de 2017, investimentos de mais de R$4 bilhões e geração de emprego na ordem de quase 10 mil empregos diretos e indiretos em mais de 70 projetos industriais aprovados. No momento de crise, a gente avalia como extremamente positiva os resultados do Conselho de Desenvolvimento, que tem como missão atrair negócios para cá e aprovar os investimentos na região no estado do Amazonas. Representantes das indústrias também participaram. Logicamente que houve, pelos projetos já existentes, as empresas existentes, há um número de desempregados muito grande. Mas, então, para ter essa, eu não diria a contrapartida, mas pelo menos para reduzir essa diferença, esse déficit, cada empresa que é projeto implantado significa a certeza de que alguns empregos serão gerados. Só que isso tem um prazo para se implantar, não é de imediato. O governador Davi Almeida presidiu o evento e, na ocasião, comentou sobre a lei suplementar que supostamente acaba com a guerra fiscal no país e que poderia prejudicar a Zona Franca de Manaus. Nós vamos buscar, se possível, mas muito provavelmente não será necessário, as vias judiciais, para via Supremo, resguardar o direito da Zona Franca. Mas isso aí é um caminho ainda muito longo a ser percorrido diante do que está sendo colocado. Antes de a reunião começar, o governador em exercício, Davi Almeida, foi questionado sobre o pedido do Tribunal Superior Eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral, que pode antecipar a posse do candidato que venceu o segundo turno da eleição suplementar no Amazonas. O governador respondeu que está tranquilo. Eu tenho tido muita oportunidade de trabalhar pelo Estado e, se for antecipada a posse, eu não vejo problema nenhum. Já vou até determinar o ato com relação à transição. O governador que assumir vai ter aqui as portas abertas, a transparência total e acesso a todos os números. Eu já estou realizado eu já estou com saudade da Assembleia, já estou com vontade de voltar. Ele afirmou ainda que está neutro na eleição, cuja votação do segundo turno acontece no próximo domingo. De acordo com a Justiça do Amazonas, está tudo pronto para começar amanhã o julgamento do narcotraficante João Pinto Carioca e de outras 4 pessoas acusados de envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso, ocorrido em março de 2014. Um crime inesperado, a marca de uma vingança sem limites. O parecer do Ministério Público concluiu: a morte do delegado Oscar Cardoso foi premeditada, planejada e motivada por vingança. O mandante, segundo denúncia do MPE, é o narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, apontado como um dos chefes da maior facção criminosa que atua no Amazonas. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o assassinato do delegado Oscar Cardoso, ocorrida em 2014, foi motivada por vingança, já que João Branco acreditava que um grupo de policiais, integrantes da equipe do delegado Oscar Cardoso, teria feito uma busca e apreensão na residência dele na zona norte de Manaus.
Na ocasião, segundo o narcotraficante, os policiais teriam sequestrado e estuprado a esposa do réu. Ainda segundo o narcotraficante, na época o delegado Oscar Cardoso teria tentado extorquí-lo ao pedir dinheiro pela liberdade da esposa. João Branco então teria prometido exterminar os policiais que participaram da suposta trama. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a promessa de matar os policiais começou a ser cumprida no dia 9 de março de 2014, quando o delegado Oscar Cardoso foi surpreendido nesta rua, que fica no bairro São Francisco, zona sul de Manaus. O delegado estava com o bebê no colo e pediu insistentemente que os criminosos não matassem a criança. O bebê foi deixado de lado e o delegado atingido por uma rajada de tiros. Pelo menos 19 balas perfuraram o corpo da vítima, que foi morto na presença de testemunhas. Testemunhas ouvidas no processo informaram à Justiça elementos que ligam os réus ao veículo utilizado para o crime. Considerando que quem é a vítima, um delegado de polícia, uma pessoa da segurança pública, e considerando os envolvidos e como estes envolvidos estão inseridos dentro da criminalidade, sendo que um deles é considerado pela mídia nacional, inclusive, como um líder de uma facção criminosa, e isso chama a atenção. Os réus agora vão ser levados a júri popular. O julgamento do caso Oscar Cardoso está marcado para iniciar às 9 horas da manhã desta sexta-feira. João Branco vai participar do júri por teleconferência. Representa-se uma agressão não à Polícia Civil, mas ao Estado, porque ele era representante do Estado. E como tal, nós entendemos sim que houve uma atitude leviana, uma atitude covarde por parte dessa organização criminosa. Esperamos sim um decreto condenatório que eles paguem de acordo com a conduta de cada um dentro da prática criminosa contra o nosso delegado doutor Oscar. O promotor que cuida do caso pede pena máxima aos réus por entender que o crime tem como motivação e qualificadores o motivo fútil e cruel, vingança e promessa de recompensa. Conforme a denúncia, os criminosos não deram chance de defesa à vítima e ainda agiram como associação criminosa. O processo judicial sobre a morte do delegado Oscar Cardoso possui 12 volumes com mais de 2.500 páginas. Irregularidades e reclamações do sistema de transporte público na capital agora poderão ser atendidas de forma mais rápida. A SMTU disponibilizou um contato de telefone para os usuários enviarem denúncias por meio do aplicativo de mensagens instantâneas, o WhatsApp. O sistema de atendimento na SMTU ganhou uma nova versão para levar denúncias e reclamações. Esperar em filas ou ligar direto para a central de atendimento não vai ser mais preciso. Qualquer irregularidade que você encontrar no serviço de transporte público, você poderá denunciar mandando foto ou vídeo pelo aplicativo WhatsApp, direto para o número da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. As reclamações são diversas, mas as maiores incidências é contra a conduta do motorista, do cobrador, e não atendimento sinal de parada. Essas são as campeãs. O sistema começou a funcionar ontem e já foram registrados até hoje 178 mensagens. Ao fazer a denúncia, é importante que informações como linha, número ou placa do veículo, data, hora e local sejam repassadas. Essa forma de atendimento pelo celular prevê a melhoria para o sistema de transporte público. Como é uma ferramenta de uso popular mesmo, está no dia a dia das pessoas, então é uma forma de a SMTU buscar uma aproximação maior, uma interação maior com a comunidade usuária de transporte coletivo. Após o envio da denúncia, elas serão encaminhadas para o registro de ocorrências e distribuídas aos setores competentes: fiscalização, engenharia, monitoramento e outros. Tem caso que o usuário liga para cá para reclamar sobre parada e abrigos e que a gente depende para a execução desse serviço de uma licitação. Aí vai haver demora com relação a essa demanda. Mas com relação à conduta do motorista, a conduta do cobrador, que são os profissionais, nós tratamos de forma com um trabalho de cunho educativo. Nas ruas, os usuários do transporte coletivo na capital aprovaram a ideia. Vai ser bom para a gente, para quem que é usuário de ônibus, então vai ser muito bom. Em prol da população vai ser bom, né?
O número deste novo canal de atendimento é 98802-3504. Policiais da Força Tática prenderam um homem na madrugada desta quinta-feira no bairro São José, na zona leste da capital, acusado de atuar em um ponto de distribuição de drogas. Diego Nunes da Silva, de 27 anos, foi abordado durante um patrulhamento feito pelos policiais da área. Na mochila dele foi encontrado um tablete de maconha e na casa do acusado estavam guardados mais de 200 quilos da droga. De acordo com a polícia, a droga seria distribuída em toda a capital. E neste fim de semana tem um arraial beneficente para arrecadar alimentos e fraldas geriátricas para crianças com deficiência mental, da ADEME Manaus. A ciranda explode o coração da Cidade Nova é uma das 15 atrações do primeiro Arraial Beneficente, que acontece nos dias 25 e 26 de agosto no bairro de Aparecida. O Arraial pretende arrecadar alimentos e fraldas geriátricas para crianças atendidas pela ADEME, Associação Amazonense de Integração de Pais e Crianças com Deficiência Mental. Bem, o evento acontece dia 25, agora, na sexta-feira, e sábado, dia 26, lá na rua Coronel Salgado, ali na Aparecida, onde fica a feira, dia de terça-feira, a partir das 18 horas, com muitas atrações. Para participar do Arraial da ADEME, basta levar 1 quilo de alimento não perecível e um pacote de fralda geriátrica de qualquer tamanho. No Arraial, além das danças, também terá comidas típicas e, claro, muita animação. E a ideia do projeto é fomentar a cultura e arrecadar alimentos, tanto para as crianças da ADEME, quanto para as crianças deficientes mentais. Sabemos que hoje, dentro do Amazonas, há uma necessidade de fomentar a cultura e, claro, trabalhar com as crianças. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Em Caapiranga, o tempo fica encoberto com pouca chuva, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Fonte Boa, a previsão é de muitas nuvens com possibilidades de chuva, mínima de 25 e a máxima de 32 graus. E no município de Itapiranga, a previsão é de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. A reforma trabalhista ainda nem entrou em vigor, mas já vem sendo discutida pela classe empresarial e trabalhadora que quer se inteirar das mudanças. Hoje à tarde foi realizado um fórum aqui em Manaus, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. A reforma trabalhista foi sancionada no dia 13 de julho pelo presidente da República e muita gente ainda tem algumas dúvidas sobre isso. Hoje o assunto entrou no tema, o impacto da reforma trabalhista no mercado de trabalho e nas relações sindicais, no segundo Fórum de Relações Trabalhistas realizado em Manaus. A expectativa já foi gerada, né? As pessoas ainda têm muitas dúvidas em como isso vai ser operacionalizado, como vai funcionar na prática das relações dentro das organizações, né? E já que foi uma mudança estrutural, não se trata apenas da mudança de um artigo ou de uma lei específica, mas é uma mudança do modelo de relações de trabalho, né? No encontro, 3 temas foram discutidos: a reforma trabalhista, a terceirização e as relações sindicais. Para este advogado trabalhista, a reforma estava engessada e sendo discutida há mais de 20 anos. Essa nova modalidade vai trazer benefícios para empregador e empregado. Todos os direitos trabalhistas foram assegurados. O que a gente pretende, na realidade, é flexibilizá-los de tal forma que a empresa consiga estabelecer uma política interna de gestão de tal sorte que ela não tenha que abdicar desses direitos. Mas o próprio artigo 611 da nova lei, que é a linha A e B,
ela diz o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, assim, eu acho que essa preocupação de que direitos trabalhistas serão perdidos, isso é um engodo, não é verdade. Na visão deste consultor jurídico e empresarial, a reforma em relação à terceirização dá mais liberdade para as empresas terceirizarem serviços. Assim, novas oportunidades de emprego serão geradas. Porque aquela questão de atividade fim e meio, ela gerava insegurança jurídica, né? Tanto os empresários como o próprio judiciário tinham dificuldade de definir o que é fim, o que é meio. Então, com a reforma, não vai mais ter esse limite. As empresas vão poder terceirizar qualquer atividade, inclusive a principal. Por outro lado, a proteção ao trabalhador não acabou. Então, aqueles cuidados que as empresas tinham que ter em relação ao prestador de serviço ser idôneo, ser especialista, ter autonomia, o tomador de serviço não poder tratar o empregado terceirizado, da empresa terceirizada como se fosse seu empregado, tudo isso continua existindo. A nova medida só vai entrar em vigor a partir de novembro. Mesmo antes de ser implementada, ainda gera preocupação para a classe trabalhista, que tenta entender de como isso vai funcionar na prática. As empresas também têm suas dúvidas. Por um lado, elas veem vantagem com a nova legislação. Ela parece simples, mas ela traz aspectos de profundidade, porque ela muda a relação entre as entidades que negociam, né? Trabalhador, sindicato e empresa. E isso é o grande mote da reforma, né? Essa nova forma, com certeza, nós acreditamos que vai trazer, sim, um benefício para todas as entidades. Cerca de 200 profissionais de recursos humanos, gerentes e diretores de empresas participaram do encontro, realizado em um hotel na zona sul da cidade. Jovens de 18 a 26 anos de idade, de 7 estados aqui da região norte, estão recebendo capacitação aqui em Manaus para atuarem na conscientização de outros jovens sobre o risco de contaminação do HIV. Lourenço tem 24 anos e é consciente de que a AIDS é uma doença que afeta muito os jovens. É algo sério, sim, porque muitas pessoas não têm informações ainda, principalmente a questão do uso da camisinha, do PrEP, do PEP, essas coisas da AIDS, HIV. As pessoas ainda não têm noção, não têm uma informação. Para amenizar os riscos dessa classe, 60 jovens entre 18 e 26 anos de 7 estados da região norte estão recebendo capacitação para atuarem como agentes multiplicadores das ações de prevenção ao HIV. A gente acredita muito que investir nessa juventude, capacitar essa juventude para que ele consiga ir nos seus locais, em espaços de sociabilidade, entre seus pares, falar sobre prevenção combinada e estratégias de prevenção, pode ajudar no enfrentamento da epidemia. São atividades dinâmicas com várias abordagens sobre o tema. A ação é uma estratégia para levar mensagem a homens e mulheres dessa faixa etária, que apresenta a maior incidência de casos no Brasil. Agora vamos falar de um método terapêutico e educacional que utiliza cavalos para ajudar pessoas com algum tipo de deficiência. É a ecoterapia. Aqui o cavalo é o principal aliado nos exercícios que já melhoraram o desempenho de muitas crianças que passaram a frequentar um espaço como este. A ecoterapia é um método terapêutico e educacional. O medo pode até existir no início, mas depois a relação entre animal e praticante é de amizade. O pequeno Luiz, de 7 anos e que tem autismo, é um dos beneficiados pelo projeto com cavalos da Polícia Militar do Amazonas. Já está com 1 ano e meio e ele tem cada vez mais se desenvolvido. Ele gosta muito de vir, ele começou a pronunciar, uma das palavras que ele começou, que ele não é verbal ainda, foi cavalo. No Regimento de Polícia Montada do Estado, o atendimento ecoterápico de forma gratuita e assistencial foi implantado em 1992, mas há limites. Nós temos aqui 50 praticantes na ecoterapia e uma lista de espera de mais ou menos 600 pessoas, que estão aptas a fazerem essa terapia. O aspirante a oficial e equitador explica sobre as fases da atividade oferecida dentro da cavalaria na capital. A ecoterapia ela é dividida em 4 fases. A primeira delas é a parte de hipoterapia, onde geralmente o praticante ele não tem condições
físicas nem psicológicas, né, de estar num cavalo sozinho. Na fisioterapia, o recurso pode oferecer diversos benefícios posturais e tudo tem a ver com os movimentos dos cavalos, sobre o equilíbrio e desenvolvimento humano. O cavalo ele vai ter esses estímulos parecidos com o do corpo humano e vai começar a desenvolver a musculatura do tronco, do corpo como um todo, para ele ir se adaptando cada vez mais ao movimento real do dia a dia. O Felipe participa do projeto desde os 8 anos de idade e hoje já consegue montar sozinho e enfrentar os obstáculos. Ele tem um retardo mental, ele tem 22 anos de idade, mas é como se tivesse 12 anos, né? A mentalidade dele. A gente dá as ordens para ele, ele compreende muito bem e está se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. O próprio Felipe comemora o progresso. É saltar, né? Dar um galopezinho. Aí monta qualquer um aqui. A ecoterapia é muito indicada no tratamento de crianças com deficiências ou necessidades especiais. Por isso também existem unidades particulares que oferecem sessões do exercício que deve ser realizado uma vez por semana. A terapia com cavalos melhora a interação social, a parte da linguagem e estados emocionais. A criança ela consegue interagir com o outro, porque se recebe muito na ecoterapia as crianças com dificuldade principalmente de se socializar, sendo elas com patologias ou não. Cada sessão de ecoterapia tem duração de meia hora e que proporciona prazer, diversão e descontração para as crianças, que estão sempre acompanhadas de profissionais da área. Tem sido um divertimento e tanto para a pequena Maria Luísa. E ela gostou e pronto, agora ela faz a maior questão de vir, não perde uma aula, já sabe o nome dos cavalos e está sendo ótimo. A relação com o cavalo também mudou a vida do pequeno Joaquim, que hoje dá passos mais fortes. O Joaquim era muito molezinho, ele caía muito. A ecoterapia ajudou ele a ter o equilíbrio, a força. Fique agora com o horário eleitoral. Boa noite.